Pai do Senhor, nos colocamos de pé, vamos fazer uma oração para iniciar a escola bíblica de hoje. A lição número 4, Jesus, o pão da vida. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua casa, para que, Senhor, juntos estudar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Nos abençoe, nos guarde, que possamos, ó Deus, aprender a cada dia mais e mais da Tua palavra. Usa o Teu servo como sempre tem usado, através desta lição, possa estar falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. O hino está pedindo aqui o 432, consagrado ao Senhor. Agora está um pouco avançado, vamos cantar só esse hino mesmo. 432 da harpa cristã. Seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Ser Senhor, Tua para sempre sim, e meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida para ser Senhor, Tua para sempre sim. Então vamos ler a lição número 4 do dia 27 de abril de 2025, hoje dia 29, texto áureo, verdade prática. Nos colocamos de pé, por gentileza, vamos então fazer essas leituras e também João 6, 1 a 14. Texto áureo, verdade prática. Vamos ler todos juntos? Texto áureo. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Leitura bíblica em classe. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo e assim vamos lendo até o final. Todos juntos. Vou ler o primeiro. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem?
mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: de 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que desejaram, para que de nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Pastor Zé. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui, né? Aleluia, graças a Deus, né? Aleluia, louvamos a Deus, vamos falar com Deus, então agradecermos por estarmos aqui. Então, Senhor, mais uma vez te damos graças por esta oportunidade em poder estar diante deste assunto, meu Pai, em que vai falar exatamente sobre o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Espírito Santo, venha nos ajudar, nos orientar nesta hora. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar os assentos, por bondade. E graças a Deus. Meus amados, hoje a palavra vai falar sobre o pão da vida, que é Jesus, né? O pão da vida. Nós, na semana passada, estávamos muito cansados, né? Foi na semana passada, cheguei muito quebrado, não pude estar aqui com os irmãos, mas foi falado sobre a verdadeira adoração, né? E creio que os irmãos tenham aprendido algo da parte de Deus sobre a adoração, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre o pão, né? O pão. O pão, ele é um alimento tradicional que ele está na mesa de muitos, por que não dizer quase todos, os seres humanos, né? O corpo, ele precisa para se manter, né? E de forma que as dificuldades do corpo, pelo desgaste, pelos problemas, pela saúde, até faz com que o ser humano, ele dotado de sabedoria, ele cria outros tipos de pães. Pão sem fermento, pão desse jeito, pão daquele, pão de cevada. Tem vários tipos de pães, não é? Está dando uma som. Aleluia. Então nós temos vários tipos de pães, né? Pão integral, pão fatiado, pão francês, pão italiano, pão alemão. Tem vários tipos de pães, né? Conforme as culturas que diferenciam, né? Nós temos vários tipos de pão. Então, o pão nada mais é
do que um alimento indispensável para a sobrevivência do ser humano. Muito bem. Da mesma forma, nós vamos estudar hoje, então, que Jesus, como pão vivo que desceu do céu, pão espiritual. Nós vamos falar no sentido espiritual, então. O nosso espírito, ele depende de ser alimentado pelo Espírito de Deus, né? E Jesus, ele é este alimento que nós precisamos para nos manter com a saúde espiritual boa, né? Muito bem. E isso nós vamos ver no decorrer dessa lição, que nós vamos aprender, então, um pouco mais, né? Vimos aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, falando sobre uma multiplicação, um milagre que Jesus realiza ali em meio a uma multidão que estava ali no monte, juntamente com ele, aprendendo, ouvindo a sua palavra, as palavras que ele falava. Essa multidão, nós vamos ver aqui, né, mais detalhadamente, que ela se formou de 5.000 homens sentados, né? Imagine quantas pessoas tinham, né? Nós estamos falando de homens, né? E agora as mulheres, as crianças, todos que estavam ali presentes ali, né? Então, nós já ouvimos aqui na nossa leitura que os discípulos ficaram até preocupados, né? Jesus fez a pergunta primeiro para eles, né? Eu disse para Filipe, né? Filipe, o que é que nós temos? Onde compraremos? E o Filipe, olha, eu não sei onde comprar pão. E mesmo se tivesse 200 do dinheiro da época, né? Se tivesse 200 de dinheiro, a gente não teria condições, não seria o suficiente para alimentar essa multidão toda, né? Na verdade, Jesus já tinha a resposta, Jesus já tinha a solução para aquela situação, para aquele problema. Como Deus onisciente e sabedor de todas as coisas, ele orientou aos seus discípulos, né, sobre esta necessidade de alimentar aquela multidão. E André, então, o irmão de Simão Pedro, ele falou assim: olha, tem um rapaz aí que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Opa, Jesus, isso é suficiente então, tá bom. Faz o seguinte, coloca os homens. Os irmãos, é tão interessante a gente ver e aprender com Jesus, porque Jesus nunca gostou de nada bagunçado, né? Olha só, a gente vê o trabalhar do Senhor, ele nunca gostou de nada desorganizado. Jesus não trabalha nesse sentido, ele trabalha em ordem, organização, né? Tem que ter uma visão de boa convívio entre todos. Ali Jesus habita em meio à união, né? 5.000 homens sentados, imagine quantos que estavam ali, quanto que ocuparam, que espaço mais ou menos ocuparam. 5.000 homens, colocando eles todos sentados, direitinho, organizado, né? E a partir daqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o Senhor começou a alimentar todos eles. Não faltou pão para ninguém, não faltou peixinho para ninguém, porque eles comiam o que queriam. Olha que oportunidade, né? E até para a gente poder notar que Jesus, como pão da vida, ele está disposto a alimentar a gente o tanto que a gente buscar. Quanto mais você busca a Deus, mais você se alimenta dele.
Só que tem pessoas que comem só um pouquinho e tá bom. É o suficiente para ele não quer mais, né? E a gente busca todos os dias. Por quê? Porque como o pão que foi referenciado hoje é um alimento diário de todos os dias, Jesus também ele é o pão nosso de cada dia. Todos os dias precisamos e carecemos dele para que a nossa vida espiritual mantenha de pé com saúde, né? Então, muito bem, vamos ver isso tudo aqui no decorrer dessa lição. Vamos iniciar o nosso comentário, a nossa introdução. A introdução diz assim: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente, né? Muito bem. O povo sabiam, irmãos, que com Jesus, né, havia aqueles que estavam ali por amor a Ele, em desejar ouvir a palavra dEle, porque Ele dava vida para eles. E havia também aqueles que estavam ali porque sabiam que quando estavam com Jesus, Jesus não deixava faltar nada, e comida também não ia faltar. Então, na igreja também existe esse tipo de pessoas que vão na igreja só porque eu vou lá porque Jesus é bom, Jesus, quando eu me dá carro e eu consigo um bom salário, estando com Jesus eu estou abençoado, né? Os irmãos vão encontrar até pessoas que não fazem parte da igreja, não têm compromisso com a igreja, mas eles até dizimam na igreja porque sabem que Jesus vai garantir a vida material dele. Não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, tá? Não quer nada com a igreja, não quer nada de compromisso com Deus, mas ele sabe que Deus tem uma bênção para aqueles que são dizimistas, então eles dizimam na igreja porque sabe que o Senhor vai repreender o devorador e vai dar a bênção para ele, e ele vai ser uma pessoa próspera por causa do dízimo e por causa da obediência dele no dízimo. Mas não garante a salvação deles, né? Salvação não se garante com dízimos. Muito bem, vamos então, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. Pode ler alguém por bondade? O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 6, do versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Na frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa de Páscoa mencionada no capítulo 5. Bem, nós vimos aí, né? No capítulo 5, na verdade aqui no capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, né? Falando sobre a Páscoa. Nós então observamos aqui que este milagre da multiplicação dos pães e peixe
eles registrados nos 4 evangelhos, né, a importância, os irmãos estão vendo a importância e o detalhamento dos 4 evangelistas, eles registram este momento da multiplicação. É algo, né, fora do normal, é algo sobrenatural, não tem explicação. Aconteceu e ponto, né? Isto aconteceu, a multiplicação. Agora, irmãos, como é que foi, né? Nós não estamos aqui, o mérito não é saber exatamente como foi. O importante aqui é a gente saber que aconteceu, né? Tem pessoas que são muito curiosas, elas começam a pensar, mas será como é que foi? Será que Jesus pegou, deu graça ali, pegou aquele pão e foi passando um a um ali, as 5.000 pessoas? Imagina, irmãos, como é que é alimentar, passar de um em um, 5.000 pessoas? Não. O cálculo vai a quase 14 Eu digo só de homens, eu falei quase 5.000 homens. O cálculo vai de 14 a 15 dias. Se foi assim, irmão, se de repente alguém pegava ali daquele pão e partia e dava para o outro, e o outro partia, já dava para o outro, e o pão ia se multiplicando, ia aumentando, não sei como foi, que também não é importante para a gente. O importante é que todos os 5.000 homens, quase 5.000 homens, foram alimentados, e os demais que estavam acompanhando, todos eles foram alimentados e ainda sobrou. Pastor, eu assisti um filme, né? Lógico que... São analogias, as pessoas fazem... Eles cortaram o pão e o pão não faltava mais. Não, ia pedaço, multiplicando. crescia. Uhum. Então, eu imagino, a gente fazendo uma imaginação apenas, né? Não que seja verídico, mas eu imagino assim, pela quantidade de pessoas, 5.000, fora as mulheres e crianças, imagine que se fosse partir um em um para um, não. Com certeza aquele já partiu dele, já, né? Há essa probabilidade, né? Eles ficaram sentados. Né? E ele sentado, né? Organizado. Organizaram sentados. Organizado conforme Jesus orientou. Estava servindo eles. Né? Era um milagre mesmo de Jesus, né? Não. Foi um grande milagre mesmo. Não tem. Agora, para acreditar, tem que ter fé. Né? Tem que ter fé. Porque a Bíblia toda, ela é cheia de milagres, né? Então, por isso, sem fé não tem como aceitar e nem acreditar, né? Sem fé não tem como acreditar. Mas como a gente sabe que o Senhor tem feito milagres também na nossa casa, a gente sabe que Ele faz, né? Ele já tem feito muitas coisas por nós, né? Então, isso daí para Deus não é nada, irmão. Deus faz muito mais, né? Nós somos a real testemunha de quem é esse Deus que faz milagre, né? Muito bem. O milagre, vamos ver o milagre. Como único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar à multidão a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Muito bem. Este milagre é em especial para alimentação, né? Não é um milagre da cura, aquele que estava cego voltou a enxergar, ou nunca tinha visto a luz e veio a ver a luz, né? Aquele que era coxo e levantou de repente e começou a andar. Não é o milagre da vida, da necessidade física, né? Mas estamos falando de um milagre que
trouxe o sustento para o corpo físico daqueles que estavam acompanhando Jesus, daqueles que ficou ali aos pés de Jesus, aprendendo com a palavra. Então nós estamos falando que este Senhor, este Jesus, tão maravilhoso, tão poderoso, Ele é capaz de realizar qualquer que seja o milagre, segundo as necessidades de cada um de nós, né? Quantos milagres que o Senhor já tem feito em nossas vidas pela necessidade física que temos. Quantas necessidades, quantas vezes, né, já contamos aqui de repente não ter como simples, né, aconteceu de não ter frutas para que a minha esposa na época comesse, e de repente Deus preparar uma pessoa simples, passar lá na fruteira, encher uma sacola e levar e entregar e dizer: toma, isso daqui é para você, Deus mandou comprar e te entregar. Então já vimos milagres, já vimos muitas coisas acontecendo, e eu sei que é Deus quem faz milagres. Somente Ele pode fazer. Se é no corpo físico, trazer saúde, Ele é capaz de fazer isso. Se é preciso abrir uma porta de emprego, Ele é quem faz isso também. E se te falta pão na sua mesa, o Senhor vai usar alguém, trabalhar de alguma forma, e vai chegar também o pão na sua mesa, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus, né? Ele é poderoso. Vamos mais, qual era o interesse da multidão? Vamos ver? Jesus percebeu que a multidão o seguia, devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão e queria mais pão, e confrontou-se ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apresentam atrás de milagres, mas Mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Olha só o interesse da multidão que estava ali, né? É o que eu falei, com Jesus sempre tem as duas turmas, né? A turma que está com Jesus só porque tem pão, tem peixe, tem tudo com Jesus, e tem aqueles que amam ouvir e se alimentam da sua palavra e têm o coração voltado para Ele. Na igreja não é diferente, tá, irmãos? Na igreja não é diferente. Tem pessoas que têm medo de se afastar do Senhor só porque pode passar necessidade. Nós não temos este medo, porque a garantia que temos é que o Senhor vai estar conosco todos os dias. Não importa os dias que estivermos vivendo. Se nós estivermos no Senhor, Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século, né? Mas vai ter sempre, quer ver,
É muito fácil a gente notar isso, né? Vamos dizer que vamos trazer aqui um missionário lá não sei da onde, que o Senhor que revela, que faz isso, que o milagre acontece e tal, e tem revelação, tem cura e revela até a sua identidade. Quer ver? Tem pessoas impressionadas com isso, né? Que revela a identidade, que revela aquilo, e outro que dá dente de ouro, que dá... Já passou por tudo isso, nós já enfrentamos isso tudo, né? Esses tipos de profetas que aparecem dizendo que é isso, que é aquilo, que acontece aquilo, que é aquilo outro, né? Quando a gente reúne e chama pessoas assim, as igrejas costumam lotar, né? Vai lotando, hoje é culto de libertação, vamos lá porque é um trabalho assim, que vai vir gente de fora, e as pessoas ficam todas impressionadas, porque é dia de milagre, só milagre, milagre. Nós temos que desejar e querer o dono do milagre, né? Aí você vai ter garantia de milagre sempre, né? Agora tem pessoas que só vai atrás do milagre. Depois que recebe o milagre, não está nem aí. Quantos leprosos foram até Jesus? 10. Quantos que voltaram? Só um só. Entendeu? E onde estão os outros? Os outros só queriam o milagre. Pronto, mais nada. Então nós vamos encontrar pessoas assim, tá, irmão? Deus abre a porta, estou na bênção. Larga Jesus, larga a igreja, larga tudo. Passou a prova, corre para a igreja porque estou na prova. Oh, meu Deus do céu, de novo aquela situação. Mas por quê? Porque só quer Jesus na hora do bom, do milagre. Está indo bem? Está dando para pagar tudo? Amém? Tá bom? Não preciso de Jesus. Agora, apertou, corre para Jesus, porque eu não sei mais o que eu faço, né? Então, devemos saber que existe sempre esses dois tipos de pessoa. O interesseiro e aquele que vai por amor. Tá? Sempre vai existir esse daí, o interesseiro e aquele que vai por amor. Que nós sejamos aquele que está por amor na casa do Senhor. Porque, na verdade, está aqui hoje, numa terça-feira, onde muitos poderiam escolher, ou estar lá nos Gideões, ou estar em outro lugar, ou está muito frio, quer ficar em casa, acolhido e tal, né? Seria uma situação para que a gente pudesse estar no conforto, né? Onde a gente quer estar. Mas a gente tem a necessidade de estar aqui para se alimentar da palavra, para poder se encher. A vida espiritual nossa está sendo alimentada nesta noite, né? Então esse é o melhor lugar para a gente poder estar. Amém? Muito bem. Falamos então dos sinais, milagres. Agora vamos ver. Jesus desafia a fé dos discípulos. Outra pessoa leia para nós. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade desse monte. Tal como toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que esses comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Amém. Né? Jesus não jogava a palavra no vento, irmão. Não, Jesus, todas as suas palavras que ele usava com uma finalidade. E aqui a finalidade, quando ele pergunta para Filipe, né? A finalidade era ensinar Filipe, mostrar que o impossível pode acontecer.
né? O impossível pode acontecer. Filipe, quando disse ali, olha, não tenho condições, nem se tivesse dinheiro, como a gente vai sustentar todo mundo? Não tem como, né? Mas, por um momento ali, nós vamos ver que Filipe, ele, ao ser indagado por Jesus ali, diante dessa pergunta que Jesus faz, né? Onde compraremos? Filipe, ele estava aprendendo, então ele não sabia ainda, estava no caminho da aprendizado, né? Porque ele poderia dizer, mas Senhor, o Senhor é um Deus poderoso, né? O Senhor pode fazer essa multiplicação, o Senhor pode mandar pão aqui para a gente, né? Mas Filipe, ele, naquele momento, ele estava com Jesus, Jesus ensinando ele, tendo um relacionamento então com Jesus, em que as necessidades era alimentar a multidão que estava ali aos pés, né, daquele monte, porque Jesus estava num lugar alto, né, e eles estavam ali, Jesus via toda aquela multidão, quantas, como disse o pastor Java, aproximadamente 14 mil pessoas, né? 14 mil pessoas, irmãos, é muita gente. Jesus vendo aquela multidão toda, e agora, como é que nós vamos alimentar ele? No meio daquela multidão, só um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Multidão despreparada também, né? Nós estamos vendo aqui, multidão despreparada, multidão que queria estar com Jesus pelos bens que o Senhor concedia a eles, no caso aqui, para alimentar eles. E olha o que aconteceu, né? Que depois dessa multiplicação, a multidão foi de novo atrás de Jesus, querendo mais pão, né? Olha que nós lemos aqui, queremos mais pães. Jesus, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Eu sou o pão vivo, é eu que alimento, é de mim que vocês precisam se alimentar, desta palavra que eu tenho falado. Muito bem, vamos mais então aqui. Queria ler aqui um subsídio aqui para os irmãos aqui, olha só. Vou ler aqui, não está na revista de vocês, mas eu vou ler. Este é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos, como já falamos ali. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, né, onde compraremos pão para esses comeres? O registro aqui não menciona o fato de que Jesus tivesse compaixão da multidão. Jesus queria ensinar a Filipe, aos seus discípulos, numa situação em que a multidão estava com fome. Ao contrário, a sua vinda é a oportunidade para que Filipe seja posto à prova, mas dizia isto para experimentar. A observação de João, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Em todo o seu evangelho, o evangelista fala como alguém que tem um íntimo conhecimento da mente do Senhor. Olha só, meus amados, nós estamos vendo, como já falei também, né, isso, que Filipe foi colocado à prova. Filipe aí, ó, o pessoal está com fome, e agora? O que vamos fazer? Onde é que nós vamos comprar pão para poder dar a esse pessoal? Né? Filipe estava aprendendo ainda, como eu já falei agora, né? Estava aprendendo ainda, o que nós vamos fazer? Né? Filipe só colocou, olha, não sei o que eu faço, nem se tiver dinheiro, a gente não tem condições de comprar para alimentar isso tudo. Não temos condições. Aí Jesus vai, Filipe, faz o seguinte, né? Depois que André falou, só tem um rapaz aí que tem uns 5 pães e 2 peixinhos, aí Jesus vai e ensina a Filipe, aos seus discípulos, coloca os homens sentados e vamos começar. E então
depois de ter dado graça, a gente vê essa multiplicação acontecendo. Né? Então, irmãos, temos que confiar no Senhor, mesmo que a gente não veja o milagre. Mas o milagre vai acontecer. Né? É pela fé. Pela fé. O Senhor estava colocando Filipe à prova ali para ver onde é que estava a fé dele, a confiança dele. Né? Ele pensou no dinheiro que poderia comprar, mas não tinha também. As condições não tinha. Então o Senhor vai e realiza ali aquele milagre da multiplicação, sustentando aqueles homens, mulheres, jovens e crianças que estavam ali aos pés, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, né, também. Muito bem. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Vamos ver agora. Opa, pulei, desculpa. Né? O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com um esforço humano. O discípulo Felipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem para a compra de satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o crescimento espiritual. Amém. Muito bem. Crescimento espiritual. Nenhuma provação que o Senhor venha nos dar, ela é simplesmente para nos derrotar. A provação é justamente para provar e ver onde está a nossa fé, a nossa confiança nele. Né? O objetivo aqui também foi exatamente esse. Os discípulos estavam em crescimento espiritual. E isso levou eles a ter uma fé maior, um conhecimento daquilo que, quando as condições deles não dão, o Senhor é capaz de fazer. Né? É isso que aconteceu aqui. Não tinha condições, não tinha recurso financeiro, não tinha, mas o Senhor faz. Né? Eu até me lembrei aqui de um dia em que um rapaz, isso lá no Espírito Santo, né, um rapaz com o carro do pai dele, né, ele chegou até um determinado lugar, né, e acabou a gasolina. Para ele, sim, acabou a gasolina, parou ali e o carro não ia mais. Né? Era depois de um ponto de ônibus assim, ele tinha parado o carro, e era daqueles carros que bebiam, Opala, esse carro bem antigo mesmo, né, mas bem assim conservado. E o rapaz levantou ali o motor para poder ver o que era, o que não era e tal, e não tinha condições. E na época a gente estava vindo de bicicleta, passamos próximos e vimos, por ser assim conhecido também, paramos, ficamos ali com eles, ali um tempo e tal, né? E até que ele falou assim, não, o meu pai está vindo aí. Né? E todo mundo ficou ali, junto com ele ali e tal, aguardando o pai dele, e o carro estava acusando que não tinha gasolina, e esse daí era a situação ali, então, para ele poder mover, dependia da gasolina. Né? E de repente veio um ônibus, né, que o pai dele estava vindo, parou ali no ponto, beleza, ele desceu do ônibus, lembro muito bem até hoje, ele desceu do ônibus, bem tranquilo, né? Foi lá, o que foi, meu filho? Vamos lá, entra no carro, fecha aí, pode fechar. Fechou ali a tampa ali do motor ali na frente, né? Entrou no carro, na primeira o carro ligou e ele saiu e foi para casa. Né?
Então, é algo que eu fiquei assim, meu Deus, mas como pode isso? O rapaz ficou aqui quanto tempo tentando ligar e não conseguia, não tinha gasolina, e o carro dava sinal de que não tinha mesmo, né? E simplesmente o irmão, né, que é um servo do Senhor, chegou, mandou o filho entrar no carro, fechou a tampa, ligou o carro e foi embora para casa assim, do nada, né? Então, tem que ter fé. Em algumas situações, nós precisamos ter fé. Confiar em Deus e saber que é Ele quem faz o milagre. É só Ele que pode fazer o milagre, né? Não importa a necessidade. Ele faz aquilo que a gente não tem condições de fazer. Em especial, aquilo que nós não temos condições de fazer é o que o Senhor vai fazer na nossa vida, né? Muito bem. Então, nós vimos aqui que ali não havia comida suficiente para alimentar aquele povo todo, mas o Senhor proveu o alimento para todos eles, ainda sobrou ainda alimento, né? Uma lição de provisão. Outra pessoa quiser ler para nós, pode ler. A Juliana, pode ler, Juliana. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Sempre, sempre, sempre temos que acreditar nele. Temos que confiar nele. E o que ele faz por nós, a gente fica assim de boca aberta, em dizer, meu Deus, eu jamais pensei que iria abrir essa porta. Eu nunca imaginei essa situação. E de repente o Senhor faz para provar para você que ele é Deus poderoso e não faz coisas pequenas, faz coisas grandes também. Não só faz coisas pequenas, mas faz coisas grandes também. Coisa pequena o Senhor faz também, tá? Eu gosto sempre de lembrar aqui da sogra de Pedro. O que ela tinha? Tinha uma febre, né? Hoje a gente tem febre, a gente nem ora, a gente toma um remédio, um paracetamol, toma algum dipirona, passa a febre, acabou, pronto, a gente não ora mais, né? Por quê? Porque a gente acha, não, isso daí eu posso fazer. Mas se você pedir ao Senhor, o Senhor também faz, né? Depende de como está a sua fé também. Precisamos ter fé suficiente para acreditar, não importa a situação, não importa o mal. Mesmo se você tiver de tomar um remédio, antes de tomar o remédio, ora ao Senhor e peça ao Senhor, Senhor, que esse remédio venha fazer efeito e essa febre possa ir embora em nome de Jesus e eu ter a minha vida normal, com saúde novamente. Então, precisamos ter fé e confiar. Pode ser pequeno a situação, o problema, e pode ser grande, que o médico não tem solução, mas o Senhor tem solução para todos nós. Amém? Pode falar. Assim, pastor, a cardiologista receitou um medicamento para mim, tipo, para afinar o sangue, né? Dois medicamentos. Só que aqui todo mundo sabe que eu sou alérgica, né? A vários medicamentos. Primeiro dia que eu tomei, eu já passei mal. E eu tinha que tomar e tenho que continuar tomando esse medicamento. Né? Até eu fico assim toda roxa, porque ele é muito forte, né? E daí eu fiz isso que o pastor falou. Primeiro dia eu tomei, o segundo eu não tive coragem de tomar, no terceiro dia eu orei no comprimido. Coloquei minha mão sobre os comprimidos e pedi para Deus que tirasse aquele peso ruim que ele estava me dando, para que eu pudesse vir fazer essa cirurgia, eu estava nesse remédio. Não me dá mais nada. Nada, eu tomo remédio e não sinto mais. E é bem assim mesmo, irmão. Temos que exercitar a nossa fé.
colocar a nossa fé em ação. Eu lembro bem do homem lá não sei se era padre, não sei o quê, né? Daquele que a gente ouvia muito quando era pequeno, daquele homem que não podia comer pão, né, com carne, né, pão com carne, era esse, mãe? E por causa da garganta, do problema que tinha na garganta, e o diabo falava assim, não come porque vai doer. E o Espírito de Deus, come, você pode comer, que não vai doer. E o diabo dizia, não come porque vai doer. E ele então, quando levou o pão na boca, deu graças a Deus, comeu e não teve problema nenhum. Então, Deus é aquele que faz o milagre. Nós precisamos acreditar. A nossa fé é muito pequena. É muito pequena. Eu acho que não chegou ao tamanho ainda do grão de mostarda, né? Porque se tivesse o tamanho do grão de mostarda, a gente já seria suficiente, né? Mas nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé. Em tudo, irmãos. Em tudo, o Senhor é aquele que vai na frente, né? Ele é quem prepara todas as coisas. Lembro muito bem quando a missionária Janaína estava ainda grávida e a gente preocupado, como vai ser, o que vai acontecer, meu Deus. Aí o Senhor falou através de um vaso e depois para ela também. O Senhor falou, fica tranquilo porque já está tudo preparado. E quando o Senhor falou isso, irmão, nós ficamos tranquilos. E na realidade, tudo aconteceu de uma forma tão natural e a gente via só a mão do Senhor. Aconteceu só Deus. Olha quem o Senhor preparou, pessoas aqui. Olha quem Deus está colocando, olha o que Deus está fazendo. A gente só conseguia ver isso daí, o que Deus estava fazendo, até chegar ao ponto de hoje nós estamos lá com o nosso filhinho com 1 aninho, graças a Deus, com saúde, com força e debaixo das proteções de Deus, né? Então é só Deus que pode fazer essas coisas. Só Deus pode fazer. Precisamos acreditar e confiar, né? Muito bem. Vamos, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Saciar a fome física. Era essa, né? É bem assim. Ganhar um pãozinho de graça. Ganhar de graça, sem precisar Sem trabalhar. esforço. Nem sem esforço, né? É verdade. Então vamos ver aqui, no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães. Pode ler. E peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade, vos digo, que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha que dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Aleluia. Quer ver, irmãos, marca na igreja que vai ter um bolo, vai ter uma festa, que vai ter tudo. A igreja enche, irmãos, né? Falta lugar, porque vão estar todos ocupados, né? É bem assim, o povo falou que tem comida, quer ver, crente, eu sei que já gosta mesmo de comer, graças a Deus, né? Isso já é fama do cristão, né? Come bem, onde estiver, ele come mesmo, e coisa boa, né? Coisa boa. Até mesmo quando o médico diz, você não pode, você não tem, e a gente, mesmo assim, a gente insiste, não, deixa eu comer, porque é coisa boa, né? Então, irmãos, nós vemos que, como eu disse,
as pessoas estão preocupadas mais com o corpo físico do que com a alma, com o espiritual, né? Infelizmente, as pessoas estão preocupadas com o corpo físico, de se alimentar, para se manter, mas e a vida espiritual, como é que está? Está de água abaixo, né? Aí eles se reúnem, porque vão sair, agora vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria, então eu gosto de ir lá naquela igreja, porque lá todos os dias, lá temos uma igreja próxima da nossa casa, que sempre o pastor está fazendo aquela festa com todo mundo, e todo mundo come, todo mundo bebe, digo refrigerante, bebe e sai alimentado ali da igreja. É bom, claro, o pastor tem um sistema, um início que ele iniciou assim, mas fica até difícil para ele parar depois, porque se parar tem gente que deixa de ir na igreja, né? Infelizmente, vai ter isso sempre, né? É claro, ele tem uma condições boa, facilita, claro, facilita, isso é bom, né? Mas não pode virar costume na igreja, entendeu? Não dá para virar costume. Por quê? Porque o povo fica mal acostumado, né? E o sentido principal da igreja é ser alimentado espiritualmente. Aqui é a casa do pão, né? Aqui é a casa onde o Senhor fala e nós recebemos a palavra e somos alimentados e confrontados com os nossos erros. É aqui na casa do Senhor. Por isso precisamos saber separar. Não é errado nem é pecado a gente tirar aquele momento especial. Hoje nós vamos fazer aqui uma grande festa, vai ter alimento. Eu gosto sempre de falar assim, quando é um culto de festividade, que é um culto de aniversário, de comemoração assim, é um culto para poder a gente sentar e vamos comer aquilo que vai ser oferecido, né? Agora, opa, irmãos, nós vamos ter um culto aqui de alimentar a alma de vocês. E aí as pessoas vêm porque desejam ser alimentado a alma deles, né? Só que, infelizmente, sempre vai ter aqueles que querem alimentar só o corpo, né? Às vezes passa o culto todo pensando no final que vai ter o bolo, né? O culto todo, não consegue dar um glória a Deus, mas na hora que o pastor fala que a graça do Senhor dá a bênção apostólica, ele, amém, glória a Deus, e agora é hora de comer. Uf, né? Infelizmente, temos desses tipos de pessoa. Quer ver que tem aqueles ainda, irmãos, que faz até o seguinte, passa o mês, por que não dizer o ano todo, não teve coragem de convidar o filho, a prima, o primo, que está junto com ele em casa ou do lado é vizinho. Mas quando chega um dia que sabe que vai ter festa lá na igreja, vamos lá, porque vai ter festa no final, vai ter uma comida, vai ter isso, que é, meu Deus, né? Infelizmente, nós vamos sempre ter isso. Nós lembramos aqui da nossa, quando a gente fazia aqui aquela confraternização no final de ano, né? E muita gente vinha, gente que não vinha o ano todo, mas vinha no final do ano para poder se alimentar, né? Porque a gente fazia com vantagem, graças a Deus, amém, né? Mas é triste saber que esses tipos de pessoas só aparecem nessas épocas, né? É triste, mas amém, graças a Deus. Importante que nós estamos aprendendo que não devemos nunca ser esse tipo de pessoa, né? Mas sempre priorizar, alimentar a nossa alma. Mas o Senhor tudo fará por nós. Amém? Vamos lá. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz, eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas.
Amém. Glória a Deus. O pão do céu, irmão. Quando fala o pão do céu, é porque veio do céu. E o único que desceu é também aquele que subiu, né? Nós estamos falando de Jesus, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o único que pode alimentar a nossa vida espiritual. Por isso que ele é o pão do céu, né? E nós vimos aqui que ele declara, né, a sua identidade divina quando ele diz que eu sou, né? Eu sou o quê? O pão da vida, o pão que dá vida a você, né? Ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então eu sou a luz do mundo. Vemos aqui ele falando, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, a passagem em Jesus, né? Após entrarmos por Jesus. Jesus é a porta. Porta é um lugar de passagem. Quem está lá fora, passou pela porta, agora está aqui dentro. Então, quem entra por Jesus encontra pastagem, encontra alimento. É isso que ele está dizendo. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, né? Declarar, irmãos, quem eu sou, né? Só Jesus. Só Jesus. E Jesus, né? Ele se apresenta no Antigo Testamento como eu sou o grande eu sou, né? Ele é. O único que é o Senhor. O que nós somos? Nada. Dependentes exclusivamente do Senhor, mas não somos nada, né? Somos servos, pó, cinza. Nós voltaremos ao pó, porque vimos do pó, né? Mas temos em nós o Espírito de Deus que nos torna santo, né? Que nos torna filhos e herdeiros por Cristo de algo sobrenatural que é o céu. Jesus, ele é o maná que desceu do céu, o pão que desceu do céu. O povo de Israel necessitou do maná para poder se manter, para ser mantido sobre a terra, vivo. Da mesma forma, Jesus, como o maná que desce do céu, nós precisamos para poder manter nossa vida espiritual também. O que é comer o pão? Vamos para a gente finalizar. Observamos uma mudança. Pode ler? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a vida em prol dos pecadores, que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Amém. Nós falamos aqui então sobre o comer o pão. O que era o comer o pão? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele deixa registrado falando sobre a Santa Ceia, e ele transmite o ensinamento do Senhor Jesus, que ele mostra a necessidade de comer do pão, e comendo do pão, né? Após ter dado graça, Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava falando, isso daqui simboliza o meu corpo, a minha carne, né? Jesus estava dizendo que agora o pão representa ele, né? Então,
temos que espiritualmente se alimentar dele, né? Por isso a necessidade de nós mantermos a nossa comunhão com Deus através da Santa Ceia, é uma declaração de comunhão que nós temos com Deus. Bem? Então nós devemos tomar do pão e comer, representando então simbolicamente o corpo do Senhor Jesus, assim como o sangue que representa o cálice é o sangue do Senhor Jesus simbolicamente para nós. Amém? Que Deus abençoe. A nossa conclusão, pastor João. Meus irmãos, lição maravilhosa, né? Muito boa lição. Né? Muito boa mesmo. Para fechar aqui o nosso comentário aqui, né? É a conclusão da nossa lição. Nós vemos aqui nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se oferece por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inigualável, que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira, né? Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Oi, irmãos. Jesus é uma fonte de água viva. Jesus é o alimento espiritual para nós. Viu? Então nós precisamos estar nos alimentando constantemente, sempre buscando a palavra do Senhor, nos alimentar, porque se o inimigo pegar a pessoa, olha bem o que eu vou dizer, se ele pegar a pessoa bem enfraquecido nessa parte, ele apodera da pessoa. Mas se ele estiver alimentado na palavra do Senhor Jesus, ele vai ter força a dizer: para trás de mim, Satanás. Né? Você não tem aonde me atingir. E assim nós vamos vencendo em nome de Jesus. Eliel, vai para cá. Nós vamos vencendo, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar, ou acontecer o grande arrebatamento, que o mais que nós estamos vendo falar os pregadores nesses últimos dias é sobre o arrebatamento. Viu? É sobre o arrebatamento. Os pregadores estão só, os irmãos, Jesus está voltando, a qualquer instante vai acontecer. Entendeu? Então nós não sabemos se é hoje, se é amanhã ou se é depois. Mas uma coisa é necessária, que estejamos preparados. Nos colocamos de pé, então vamos fazer novamente a leitura do texto áureo e a verdade prática. Jesus, o pão da vida, foi a lição número 4 de hoje. Texto áureo.
Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Vamos encerrando então, também fazendo a oração aqui pelos pedidos que está aqui nessa caixa. Agradecemos, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pelos momentos passados aqui na tua casa, estudando a tua palavra, o teu Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui esta noite, pela vida de cada irmão aqui presente. Deus maravilhoso, continua nos abençoando, nos guardando. Aqueles, ó Pai, que não puderam vir, te pedimos, ó Deus, que o Senhor visita cada um, solucionando cada problema, seja de qualquer tipo. Aqui, ó Deus, está esses pedidos também de orações. Te clamamos, ó Deus, que o Senhor estende tuas mãos, solucionando, Deus, cada problema que está aqui. Dá-nos uma noite abençoada, leva-nos em paz a nossos lares. Ser conosco, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, muito obrigado aos irmãos que esforçaram para estar aqui.